E aí, tudo bem? Meu nome é Alessandro e hoje eu vou falar sobre comportamento organizacional. Fica por aí. E aí, tudo bem com você? Meu nome é Alessandro Sassi da Silva, eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas e o tema do vídeo de hoje é comportamento organizacional. O que é e quais são os níveis de comportamento que existem, eu vou falar no vídeo de hoje. Eu estou ainda aqui em Lisboa participando de um Fast Track MBA, então boa parte do conteúdo que eu estou recebendo, que eu estou estudando aqui, eu estou compartilhando com vocês para que vocês consigam aí aplicar diretamente no dia a dia do seu trabalho, da sua carreira, na sua organização e também conhecer um pouquinho do que se estuda por aqui. E foi pensando nisso que eu criei o roteiro desse vídeo de hoje, o conteúdo que vai tratar sobre comportamento organizacional. Antes da gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria de pedir, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, toda semana vai ter um vídeo novo sempre falando sobre gestão de pessoas. E se você já é assinante aqui do canal, já gosta do conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo para não esquecer depois, até porque todos os comentários e os gosteis, os curtidos aqui são muito importantes para que vocês ajudem o canal a crescer e a aparecer para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. O que é comportamento organizacional, Para que a gente comece a entender um pouquinho melhor esse conteúdo. O comportamento organizacional, então, ele é o conjunto de todos os comportamentos que são praticados dentro da organização, Independente do nível da organização, se você já estuda isso, se interessa, ou se você começa a prestar mais atenção nessa parte de comportamento organizacional, provavelmente você consegue perceber algumas similaridades, ou seja, alguns padrões de comportamento que ocorrem dentro das organizações, independente do nível hierárquico, digamos assim, das pessoas, Elas tendem a agir de determinada forma, quando elas estão em uma determinada organização. Então, isso é bem legal aí, porque ele é visível, Você pode verificar e checar. Então, esse é o comportamento organizacional. Para se estudar o comportamento organizacional e para entender o comportamento organizacional, existem 3 níveis. E cada um desses níveis, eles são divididos em 3 níveis justamente para facilitar o entendimento e para facilitar a compreensão. Mas todos os 3 níveis estão relacionados uns com os outros. Então é bem legal que você preste atenção aqui. Eu vou explicar quais são esses 3 níveis e também vou falar quais são os desafios aí, do comportamento organizacional e como que isso influencia também na gestão das pessoas, Quando a gente fala de comportamento organizacional, eu invariavelmente estou conversando, estou falando e explicando sobre gestão de pessoas. Beleza? Então vamos lá. Quando se fala em comportamento, como eu já disse, são 3 níveis de comportamentos e o primeiro diz respeito ao nível dos indivíduos, ou seja, das pessoas. É a unidade mais básica do comportamento organizacional dentro das organizações. São os comportamentos que eu, você, enquanto indivíduos, enquanto pessoas únicas, temos na nossa vida e no nosso dia a dia. Quando nós começamos a fazer parte de uma organização ou de um determinado grupo social, o nosso comportamento tende a se adequar ou a agir, ou ir ao encontro dessas relações, desses comportamentos, daquilo que se espera das pessoas. Por isso que o comportamento nas organizações é uma coisa muito importante. Um exemplo disso, digamos que você tem uma loja, você precisa que os vendedores sejam super carinhosos e atenciosos com os clientes. Então você vai incentivar esse comportamento individual na nova pessoa, no seu vendedor, na sua vendedora, e vai criar um ambiente organizacional para que isso seja possível, através de exemplos. Não adianta você escrever lá na parede e não tomar as atitudes, não tomar as ações. As pessoas aprendem com ações. Então, o comportamento organizacional é o nível mais básico e isso está relacionado desde a nossa infância, quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente começa a aprender, os nossos familiares começam a nos acompanhar, nós vamos adquirindo o nosso comportamento organizacional. Aliás, o nosso comportamento organizacional não, nosso comportamento enquanto pessoas, e aí nós vamos nos desenvolvendo. Então, o primeiro nível de estudo do comportamento organizacional é o nível do indivíduo. O segundo nível de estudo, ou melhor, de compreensão, de entendimento, é o nível dos grupos. E aqui nada mais é do que a junção de vários indivíduos, compondo um grupo, e aí esse grupo vai assumir alguns comportamentos específicos. Geralmente esses comportamentos dos grupos eles são construídos de forma coletiva, quando os indivíduos participam, ou ainda quando tem algum indivíduo desse grupo que ele se destaca numa posição de liderança e ele tende a ser a referência de comportamento para as outras pessoas. Então aí a gente já está começando a falar um pouquinho da importância da liderança no comportamento das organizações. Se você está construindo, se você já tem uma equipe ou vai construir uma equipe,
ou precisa, enfim, estudar e avaliar isso tudo na sua equipe, é importante que você avalie a liderança. Por quê? A liderança vai fazer com que o comportamento dela seja espelhado pelos demais membros da equipe e, consequentemente, pelos demais membros da organização. Quando você tem lideranças que destoam daquilo que você gostaria de ter enquanto comportamento organizacional, você provavelmente tem aí uma situação que você precisa ficar bem atento, porque você vai estar falando uma coisa, né, comunicando uma coisa verbalmente, digamos assim, e fazendo outra na prática, né? Nas ações você está fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, aí os grupos, né, já começam a influenciar de uma forma mais impactante assim, o comportamento nas organizações. E o terceiro nível de estudo do comportamento nas organizações diz respeito ao nível da estrutura, né, que é um nível maior. Digamos, nós temos o indivíduo, né, pessoas únicas, os grupos e a estrutura. A estrutura é composta por diversos grupos. Imagine que você trabalha numa empresa, sei lá, com 400 funcionários e você tem 10 setores, cada setor com 40 pessoas. Então você tem aí diversos grupos que se comportam e o comportamento desses grupos, a forma como esses grupos se relacionam entre si, com os seus pares e com os seus superiores e com os seus clientes e fornecedores, vai construir o comportamento da estrutura organizacional. É o nível maior, assim, é o nível mais complexo de se analisar, de se entender, né? E ele é um nível mais amplo também, né? Em geral, esses comportamentos são os que perduram mais, ou seja, aquilo que a gente chama como cultura. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma coisa no sentido assim, aqui as coisas sempre foram assim, né? Por mais que eu tente mudar, as coisas sempre aconteceram desse jeito. Então, isso diz respeito à cultura da organização, e aí a gente já começa a mesclar, né? Cultura, comportamento organizacional e nível de estrutura organizacional. Eles são mais difíceis de se modificar, né? Nenhum comportamento, na verdade, é simples de modificar, mas esse é o mais difícil de se modificar, justamente pela complexidade, pelo grande número de pessoas e variáveis que envolvem esse tipo de comportamento a nível de estrutura organizacional. Então nós temos o nível do indivíduo, o nível dos grupos e o nível da estrutura. Então esses três níveis aí compõem o comportamento organizacional. Tem algumas bibliografias, alguns livros que falam apenas dois níveis, que é o dos indivíduos e dos grupos, né? Porque se a gente for considerar a estrutura como uma junção de grupos, então já seria assim. Então, aliás, já estaria resolvido, né, o problema do estudo do comportamento organizacional. Mas aqui eu apresentei em três formas, praticamente, sim, para mim, eu acredito que é mais fácil entender esse comportamento organizacional nesses três níveis. Mas isso é uma coisa minha. Você quiser, pode procurar, fique à vontade aí. Se achar alguma coisa interessante, por favor, compartilhe, escreve aqui nos comentários, que ajuda bastante para que a gente continue se desenvolvendo e estudando um pouquinho mais. Para os desafios agora, quais são os desafios do comportamento organizacional na hora de criar, de desenvolver um comportamento que seja, digamos assim, positivo, né? É justamente isso, conduzir a organização como um todo, ou seja, a estrutura, os grupos e os indivíduos, para que ocorram mudanças positivas nos seus comportamentos, individual, grupal e estrutural da organização, né? Quando a gente fala em organização, então é importante que a gente tenha em mente que organização ela vai ser sempre composta por pessoas. Uma máquina não tem comportamento, ela está condicionada a uma ação técnica que uma pessoa vai fazer nela, né? Ou liga, ou desliga, enfim, ou produz ou não produz. Quem decide isso, né? Como vai ser feito são as pessoas, e todo o nível organizacional do comportamento ele é composto por pessoas. Então esse é o maior desafio, gerar mudanças positivas para que as pessoas consigam, através dos seus comportamentos, melhorar a gestão das organizações, o atendimento, a qualidade dos serviços, as relações entre si, sustentabilidade, né? E tudo isso que está envolvido aí quando a gente fala de pessoas e de organizações. Beleza? O conteúdo do vídeo era esse, eu espero realmente que você tenha gostado, seja muito bem-vindo ao RH Academy, eu sou o Alessandro, toda semana vai ter sempre um vídeo novo sobre gestão de pessoas aqui, se inscreve agora no canal caso você não tenha se inscrito lá na frente ainda, e se você ainda não curtiu, deixa já o seu gostei aqui embaixo, é muito importante, ajuda bastante o canal a se desenvolver. Até a semana que vem, tchau!